Ok, gente. Eu queria saber se há alguma dúvida das aulas anteriores. Eu lembro que ficou alguma coisa para nós revisarmos um outro dia. Não estou bem lembrada o que foi. Lembra o que foi, assistidora? Que alguém pediu para reforçarmos? Foi algum assunto que eu não estou lembrada. Não, Mas os menina, demais irmãos, não lembra? não chegou Eu até meu vou, conhecimento, não. eu vou revisar o vídeo passado, porque não deu tempo de eu verificar, porque eu acho que alguém pediu uma revisão melhor de determinado assunto, que eu não lembro agora. Mas alguém tem algo a perguntar que não ficou bem compreendido na aula passada? Gostaria de uma explicação mais ampla? Ou está tudo ok? Quero ouvir. Está tudo ok? Podemos continuar, então, né? Ok. Então, gente, ó, nós vamos continuar hoje com aquela parte de revisando expressões. Lembra que nós falamos que sempre íamos trazer a cada aula expressões do dia a dia que são difíceis, às vezes, de entender, ou que nunca atentaram para o uso correto, né? E também vamos entrar na parte de concordância nominal, certo? Vamos dar entrada na parte de concordância nominal, tá? Iniciar com a regra geral, com a primeira regra, e aos poucos nós vamos acrescentar as demais, certo? Então, começando as expressões, hoje nós trouxemos a expressão desde e desde na de que vocês veem aí na tela. Eu não sei quantos de vocês já ouviram pessoas pronunciarem desde na de mas eu tenho até colegas mais estudados que pronunciam desde na de Vamos ver se realmente é possível essa expressão. Então, vamos começar primeiramente com desde que. E como está escrito aí, desde que é uma locução conjuncional. Lembra que eu falei na aula passada que quando nós temos locução, é porque nós temos um grupo de palavras com um determinado valor. Por exemplo, conjunção, quando eu digo conjunção, eu me refiro a uma palavra, certo? Como a conjunção e, a conjunção mais, a conjunção porém. Mas quando eu digo locução conjuncional, é porque eu tenho mais de uma palavra com a função de conjunção, certo? Então, aí eu tenho a expressão desde que é uma locução conjuncional, que significa com a condição de que, certo? E pode ser substituída por outras locuções subordinativas condicionais, como contanto que, uma vez que, depois de que, e você vai ter mais outras, pode encontrar mais outras substituições, certo? Mas, em geral, ela é substituída por contanto que, uma vez que, depois de que. Estou falando da expressão desde que, certo? Então, Como é que tá derrubando aí? locução subordinativa condicional, é, como nós vimos pela própria palavra, indica uma conjunção, uma condição, né? E como está aí o significado? Com a condição de quê? Então, vamos ver um exemplo aqui. Moro em Belém desde que tinha 10 anos de idade. Então, desde que aí, eu posso substituir por uma vez que, ou já que, né? O desde que, né? Como o desde que aí já está envolvendo aí
a condição em que eu morava em Belém, desde que tinha 10 anos de idade. Né? Uma vez que fiz 10 anos de idade, depois de 10 anos de idade. Então, eu uso desde que, certo? Farei o que você pede, desde que não prejudique ninguém. Eu posso substituir também por contanto que não prejudique ninguém, certo? Então, aí o desde que tem a mesma ideia de contanto que. Outro exemplo, fiquei de fazer a tarefa desde que você disse que não vinha. Então, aí eu tenho desde que pode ser substituído por uma vez que. Fiquei de fazer a tarefa uma vez que você disse que não tinha. Então, se nós formos observar, em geral, as pessoas usam corretamente desde que. Tem a ideia correta, né? Quando usam, nem, às vezes nem se percebe, mas usa corretamente o desde que. Só que, na oralidade, algumas pessoas, em vez de falar desde que, acabam falando desde de que. Não sei se entre a comunidade de vocês ou entre nós, não sei se alguém fala desde de que. Mas vamos entender aí, será que existe essa expressão desde de que? Em primeiro lugar, a palavra desna não existe significado para ela no dicionário no sentido da preposição desde. Tá? Então, você não vai encontrar desna como sendo uma preposição, certo? A preposição é desde. O que você encontra com sentido de desna é um rio lá da Europa. Existe um rio lá pela Europa que se chama Desna, mas é o nome de um rio, tá? No sentido da preposição desna, não existe, certo? É um termo usado na linguagem oral por alguns falantes. Né? Muitas pessoas falam desna de que, mas essa expressão não está de acordo com a gramática escrita, tá? Então, se você fala desna de que, procure mudar o modo de falar, tá? Elimine esse desna, porque como preposição ele não existe, e passe a falar desde que, certo? Na realidade, às vezes a pessoa utiliza determinadas palavras porque acha mais fácil no linguajar, né? Alguns dizem, mas desde que é mais fácil que desde que. Eu, sinceramente, acho desde que mais fácil, né? E, às vezes, por um motivo ou outro, surgiu desde que, tá? Mas não existe essa expressão desde que, certo? Como eu falei, desna é o nome de um rio lá da Europa, mas como preposição, a preposição que existe é desde, ok? Desde de que elimine do seu vocabulário e passe a falar desde que. Ah, mas às vezes é difícil a gente mudar já, depois de uma certa idade. Mas quando a gente compreende o sentido, a gente consegue fazer a substituição, tá? Então, se por acaso alguém do seu meio, do seu conhecimento, fala desna de que, você agora já pode explicar. Né? Não existe desna no sentido da preposição desde. A preposição é desde. Certo? Tudo ok? Alguma dúvida? Hã? Tem alguém que está com o microfone chiando. Ok, tudo certo, né? Tudo É certo. o Davi que está falando por aí. Tá certo. Tudo ok, então, né? Então vamos passar adiante. O próximo slide. Nossa, assessor Jean. Isso. Não, Levi, Vamos Davi entrar. foi dormir.
Davi não Tá, está aqui, não. certo. Vamos passar agora para outra palavrinha, né? Que é o cujo feminino é cuja, e pode ser usado no plural, cujos, cujas. Nós trouxemos esse pronome relativo porque a gente vê muita dificuldade de uso em alguns momentos, tanto na fala quanto na escrita. Então, vamos entendendo por parte. Cujo, ou feminino cuja, é um pronome relativo. Pronome relativo, o nome está dizendo, é aquele que faz relação. Ele faz relação entre duas partes, certo? Então, todo pronome relativo faz relação entre duas partes. E é um pronome que indica posse. Nesta relação, ele indica posse. É usado para relacionar dois substantivos. Só relembrando, substantivos são aquelas palavras da língua portuguesa que dão nome aos seres em geral, né? Aos sentimentos, às coisas, às pessoas. Dão nome, os substantivos dão nome aos seres em geral, ok? Então, o pronome relativo, cujo ou cuja, ele é usado para relacionar dois substantivos, sendo que o primeiro substantivo possui uma relação com o segundo. Então, eu tenho dois substantivos onde o primeiro se relaciona com o segundo. Que tipo de relação pode ser essa? Uma relação de consequência, está entre parênteses aí, né? Uma relação de consequência, de qualidade, de condição, de sentimento, etc. Então, pode ser uma relação de várias coisas, tá? Então, um substantivo tem relação com o segundo. Este pronome cujo, cuja, ele concorda em gênero, masculino ou feminino, e número, singular ou plural, com o substantivo que o segue. Aí, entre parênteses, eu tenho aí o exemplo. Cujo carro, cuja casa, cujos filhos. Né? Ou seja, só um instante aqui, que estou vendo. Ou seja, quando eu tenho cujo carro, eu tenho cujo no masculino singular, porque ele está concordando com o substantivo carro, que está no masculino singular, certo? Cuja casa, eu tenho cuja no feminino singular, porque está concordando com casa, que também está no feminino singular, tá? Gênero feminino, número singular, tá? E logo em seguida eu tenho cujos filhos, cujos no masculino plural, porque está concordando com o substantivo filhos no masculino plural também, certo? Esse cuja, tem a ideia, tem o significado de do qual, da qual, dos quais, das quais, de quem, de que. A preposição de aí, do, da, dos, de que, de quem, a preposição de, geralmente ela indica posse, ela serve para indicar posse, tá? Então, cujo ou cuja vai ter um desses significados aí, ou outro que pode aparecer em algum lugar, tá? Observação. Essa observação aí é muito importante, tá? Por isso que eu fiz questão de trazer. Não se usa artigo depois de cujo ou cuja, seja no singular ou no plural. É muito comum a gente ver isso, irmãos. A pessoa usar cujo ou cuja e logo em seguida colocar o artigo o ou o artigo a. Exemplo, tem um exemplo aí
onde esse A está colocado e não está corretamente empregado. Este é o pintor cuja a obra foi bem feita. Está incorreta esta frase, tá? Qual seria o correto? Este é o pintor cuja obra foi bem feita. Não precisa de artigo. A própria palavra cuja, o próprio pronome cuja, já tem o A. E o próprio pronome cujo já tem O. Então, não precisa de artigo depois desses pronomes, tá? Então, eu não digo cujos, os, cujas, as. Não uso artigo, tá? Nem cujo o, nem cuja a. Certo? Ok? Tá? Então, vamos ver agora o exemplo desse pronome relativo nas orações. Eu peguei algumas orações da Bíblia, onde a gente vê o aparecimento do cujo e do cuja. Primeiro exemplo está lá em Salmo 33, 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ó, vocês perceberam que não está cujo o? Não tem artigo depois dele, tá? Basta só usar o pronome, cujo Deus é o Senhor. E o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, como eu disse no início, cujo é um pronome relativo, que vai expressar uma relação entre dois substantivos, o que vem antes dele e o que vem depois. Então, aí nós temos uma consequência, uma relação de sentimento, né? Entre nação e Deus. Tá? Olha só, a nação aí é feliz, certo? Qual é a relação que tem esta nação com Deus? Uma relação de felicidade, né? Então, cujo aí é um pronome que está fazendo relação entre o substantivo nação e o substantivo Deus, tá? Uma relação de sentimento, de felicidade aí, né? Feliz a nação da qual Deus é o Senhor. Pode ser substituído por da qual, né? Como está lá em cima. Nação da qual Deus é o Senhor. Então, eu não quero usar da qual, eu uso cujo. Né? Cujo Deus é o Senhor. Ok? Então, repetindo, depois de cujo ou cuja, não usa artigo. Então, não se diz cujo ou, certo? A partir de hoje, já sabem. Usou o pronome cujo, usa sozinho sem artigo. A mesma coisa no feminino, tá? O próximo slide. Próximo slide, Jean. Ok. O próximo slide continua com exemplo de cujo, agora no feminino. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás. Então, aí eu tenho cuja no feminino singular, né? Está havendo uma relação aí entre nação, o substantivo nação, e o substantivo língua. Nação cuja língua é uma relação de consequência, né? A língua daquela nação não vai ser entendida, né? Então, estou fazendo uma relação aí, né? Nação cuja língua não entenderás. Nação da qual não entenderás a língua, se eu fosse usar da qual, né? Então, aí nós temos o cuja no feminino e não usa o artigo a depois dele, reforçando bem, né? Não precisa cuja a língua, é cuja língua. Já tem um azinho nele, não precisa, tá bom? Tá? Então, aí nós temos uma relação entre o substantivo nação e o substantivo língua. Quem faz essa relação? O pronome relativo cuja.
Agora vamos ver no outro exemplo, isso aí está em Deuteronômio 28, 49. Vamos ver outro exemplo em Romanos 4, 7, onde o pronome relativo cuja está no masculino, está no gênero feminino e no número plural. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Então, na primeira oração, eu tenho cujas, me referindo a iniquidades, né? Então, iniquidades está no plural, eu vou usar cujas no plural também. Iniquidades é feminino, plural, eu vou usar cujas no feminino plural. Então, aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Então, está havendo aí uma relação entre aqueles, funcionando como substantivo, né? E iniquidades. A consequência é o perdão. E cujos pecados são cobertos. Então, aí, pecados está no masculino plural, cujos vai ficar no masculino plural. Aí você pergunta, mas esse cujos está relacionando que substantivos? Aqueles, né? Aqueles cujas iniquidades são perdoadas e aqueles cujos pecados são cobertos, tá? Só explicando, gente. Aqueles é pronome, mas aí ele está funcionando como substantivo, tá ok? Então, eu vou usar cujas no masculino, no feminino plural por causa de iniquidades e cujos no masculino plural por causa de pecados, ok? Repetindo, não usei cujas as e nem cujos os. Não precisa, que já está na própria palavra. Outro exemplo, Salmo 46, 4. Há um rio. Olha aí o verbo haver, lembram da aula passada? O verbo haver, no sentido de existir, fica sempre na terceira pessoa do singular, né? Existe um rio. Então, aí é o verbo haver, H-A com acento agudo, né? Então, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Muito bem, quais são os dois substantivos que estão sendo relacionados aí? O substantivo rio e o substantivo correntes. Né? Quem está fazendo a relação entre os dois? O pronome relativo cujas, que concorda com correntes, certo? Correntes é feminino plural, portanto, cujas vai ficar no feminino plural. Rio, cujas correntes alegram. Então, aí é uma relação de sentimento, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E o outro exemplo, que é em Provérbios 30, 14, vamos ver novamente cujos no plural. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Olha, novamente o verbo haver, na terceira pessoa do singular, porque está no sentido de existir. Existem aqueles cujos dentes são espadas, né? Então, aí está o A. E com o A você usa daqueles, né? Há daqueles cujos dentes são espadas. Então, cujos aí está relacionando daqueles e dentes. Daqueles funcionando como substantivo. E dentes também substantivo. E cujos queixais são facas. Cujos aí relacionando daqueles com queixais. Há daqueles cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Ok? Então, repetindo, em todos esses exemplos aí, nós vimos o substantivo
Desculpa, nós vimos o pronome relativo, cujo, tanto no feminino singular como nos plurais, né? Nós vimos o pronome relativo, funcionando com a função de fazer a relação entre dois substantivos. E só relembrando que ele não é usado com artigo depois, tá? Nem no singular, nem no plural. Ok? Alguma pergunta, gente, até aqui? Alguma dúvida? Hã? Tudo ok, pessoal? Tudo certo. Tudo certo? Como 2 e 2 são 5? Isso. Com mais um 6. Certo. Ok, gente. Então, nós vamos passar adiante o próximo slide. Próximo slide. Jean, Acorda, gente. nosso assessor Jean. Tá. Nós vamos entrar em concordância nominal, certo? E a irmã auxiliadora vai iniciar. Ok? Ok, auxiliadora? Eu acho que vocês não vão me ver, mas vocês estão me ouvindo? Isto. Tá. Então, essa parte porque não estou conseguindo acessar aqui. Deixa eu ver, só um instantinho. Agora. Deu? Deu. Pois é. Então, nessa parte da gramática, com concordância nominal, ela é bastante ampla, ela é muito grande, ela é muito extensa. Uma vez eu fiz uma pesquisa e eu anotei 58 regras de concordância entre a concordância nominal, né, e a concordância verbal. A concordância nominal já está dizendo aí nominal, se refere ao nome, tá? Que pode ser substantivo, como a Miriam explicou a definição, que são as palavras de modo geral, né? Objetos, pessoas, sentimentos, aí são a concordância de nome. Quando você se deparar com a palavra nominal, se lembra de nome, tá? Nome, faça essa referência aí. E quando a gente fala de concordância verbal, aí o nome também já está dizendo que é uma concordância de verbo, que são aquelas palavras que nós podemos conjugar, né? Nós vamos dar em outra oportunidade um pouquinho sobre essas definições de verbo aí mais adiante, tá? Então, aquelas que vocês podem concordar, eu corro, aí o verbo correr, eu como, o verbo comer, eu estudo, o verbo estudar. Então, existem essas concordâncias também verbal. Mas a regra geral agora, da concordância nominal, nós vamos ver aí a definição. Presta bastante atenção aí, tá bom? Diz assim, acompanha comigo aí. Concordância nominal é a relação entre palavras que garante que os substantivos concordem com os artigos, olha lá, ele vai concordar com os artigos, com os adjetivos, com os pronomes e numerais, em que? No gênero e em número. Para que você possa fazer uma concordância, você tem que saber o que é artigo. Dentro da gramática, você tem que saber o que é um artigo, o que é um adjetivo, o que é um pronome e numerais. Você tem que saber isso. Eu vou dar mais ou menos aqui, de uma forma bem resumida, o que quer dizer cada um desses, tá? Olha, os artigos são que liga, né? A ligação. Nós usamos o a, o, aí tem o plural dele, as, os, né? São esses artigos, essas palavrinhas aí, elas servem para, né, a ligação e concordância.
Os adjetivos são palavras que eles vão dar o adjetivo do substantivo. São palavras que servem para dar a qualidade, qualificar. Por exemplo, casa bonita. Então, a qualidade daquela casa é bonita, é a beleza. Menina dos cabelos encaracolados. Encaracolados é o adjetivo, porque está dizendo que o tipo daquele cabelo da menina é encaracolado, né? Rapaz estudioso, a qualidade, o adjetivo daquele rapaz é estudioso, bom? Então, é mais ou menos assim, de uma forma bem resumida, bem simples que eu estou dando para vocês, tá? Mas você pode pegar uma gramática e lá você vai ver que esses conceitos, eles vão ser mais amplos, né? E você pode, ao se deparar com isso, você pode ter mais compreensão. Já os pronomes são as palavras que o nome já está dizendo pronomes, são referente a pessoas, né? Tem várias classificações de pronomes. Tem os pronomes pessoais, que são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, né? Esses são os pronomes pessoais. Tem os pronomes possessivos, que quer dizer posse, meu, teu, dele, dela, nosso, vossos, deles e delas, né? Existe aí, e existem outros pronomes, tem os demonstrativos, né? Também tem os pronomes, tem os pronomes, ou seja, de tratamento, né? Vosso, vossa senhoria, senhor, senhorita, né? São vários. Então, se você pegar uma gramática, você vai ver lá e dá uma olhadinha aí nessa classificação dessas palavras aí, que você vai estar utilizando sempre, 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 falando e escrevendo. Você vai estar utilizando isso, tá? E quando nós falamos nos numerais é o plural, né? É o demais e o singular, né? Então, você sabe, meninas bonitas. Então, tem que acompanhar a concordância. Menina, se está no singular, aí você vai dizer menina bonita. Então, tem o singular e o plural, que a maioria das vezes nós podemos ver essa diferença com o, os, a, as. Existem outras palavras que elas vão além disso, né? Como eu vou dizer, homem, plural de homem, homens, não é homo, né? Então, existem outras regras também para as palavras no plural, em outros, né, exemplos mais específicos, tá bom? Mas eu estou dando, como eu disse para vocês, aqueles mais simples, mais mesmo, para vocês poderem compreender. E em gênero e em gênero e número, tá? O gênero é se é masculino ou feminino, tá? Então, isso aí é mais fácil, né? O gênero masculino e feminino. Moça envergonhada, rapaz envergonhado, tá? Então, existem aí também do gênero e número. O número eu já falei, né? Os numerais ali, pessoal, pera lá, que eu me enganei um pouquinho aqui. Nos numerais, são os números, né, segundo, terceiro, são os numerais realmente. Eu estava confundindo numerais com número. O número é singular e plural. E os numerais são aqueles cardinais, ordinais, né, de ordem. Ordinais significa em ordem. Esse vem em segundo, em terceiro, quarto, quinto, né? Numerais. Número 2, 3, tá? Bem, agora a gente vai ver para os exemplos agora aí.
Olha aí, bem simples também esses exemplos. Esta casa é bonita. Olha aí, o substantivo casa, ela está no singular. Então, o adjetivo vai ficar no singular. Então, todas as palavras aí desta frase estão no singular. O pronome esta, né? Demonstrativo, eu estou mostrando, apresentando a casa, né? Então, eu digo, esta casa é bonita. Então, presta atenção como está toda aí no singular. O bonita, que é o adjetivo, né, daquela casa, está dizendo que é bonita, concordando. Outra frase embaixo diz assim: o caderno, olha lá, presta atenção, caderno novo rasgou. O é um só, olha lá, está no singular, masculino. O caderno é masculino. Novo é o adjetivo daquele caderno, né? Está também no singular. E o verbo rasgar, né? O caderno novo rasgou. Este verbo vai concordar, ele também fica no singular. Eu não vou dizer o caderno novo rasgaram-se. O caderno novo rasgaram. Estaria errado. O verbo não estaria concordando com o sujeito da frase, que é o caderno. Tá? Outra palavra. As atas prontas estão aqui. Tá? Eu estou afirmando, é uma frase aí afirmativa. Eu estou dizendo, afirmando. Então, presta atenção aí, a palavra atas, já foi explicado o que significa essa palavra atas, né? Na aula passada, que nós falamos que é um documento, né? No qual a gente vai redigir todinhos os acontecimentos de uma reunião, né? A reunião da igreja, a reunião de assembleia da igreja, ou uma reunião de departamento, né, numa instituição aí, né, do governo, eles utilizam este documento. Então, aqui nós estamos vendo que atas está no plural, as atas. Atas é o substantivo, prontas, olha lá, está acompanhando o S, presta atenção aí, olha, as e as. Estão é o verbo estar, né? Aqui, lugar, tá? Então, as atas prontas estão aqui. Então, vocês estão reparando que está no plural, tá? Não todas as palavras, porque não existe plural da palavra aqui. Não existe, tá? Só existe aquele rei dos filisteus, né? Que o nome dele era Aquis. Mas a palavra aqui não tem plural, tá bom? Outra palavra. Chegou um catálogo apenas. Aqui nós temos uma frase começando com um verbo. O verbo chegar. Então, chegou olha, está no singular. É o numeral, né? Um catálogo apenas. Olha aí a palavra catálogo, que é um folheto de várias páginas apresentando mercadorias para vender, né? Então, chegou um catálogo apenas. Bom, apenas, apesar de estar com S aí, não está no plural, tá? Então, nós vamos encontrar mais adiante situações nas quais a palavra vai estar com S no final, mas ela não está no plural. Existem
situações dessa, tá bom? Então, aí a concordância, a regra geral, aí, né, vocês estão vendo que há uma relação, há uma concordância, tá? Na fala e na escrita. Tá bom. Agora, irmã Lília, pode prosseguir. Ok. Continuando lá ainda na outra página, Jean, eu quero só reforçar algo. Essa regra geral aí, como a auxiliadora explicou, né, e essa relação entre as palavras que devem concordar com o substantivo, é importante a gente atentar para essa regra geral, porque a gente vê muito o uso inadequado dela no dia a dia. Muito mesmo, gente. Por exemplo, quando a gente tem aí as atas prontas, né? Que atas é o substantivo, né? Como a auxiliadora já explicou. Se é um substantivo que está no feminino plural, o artigo tem que ficar no feminino plural e o adjetivo prontas também no feminino plural. Então, é errôneo eu dizer as atas pronta. Não posso falar assim, tá? Ou as atas. Não, se estou usando o atas tem que ir para o plural, está no plural. Subentende-se que ele está no plural. O substantivo tem que estar no plural. E se eu estou usando o artigo as no plural, é porque ele está concordando com um substantivo que só pode estar no plural. Mas no dia a dia, a gente vê muito essa falta de concordância nominal, tá? As atas, né? Os cadernos, né? No singular, em geral, não há problema da concordância nominal. As pessoas falam naturalmente, o caderno, a casa, esta casa, mas quando passa para o plural, a gente vê, a partir de hoje vocês vão observar isso, na fala das pessoas, de algumas, não todas, né? Quando vocês abrirem a mídia, onde as pessoas fazem comentários, seja nos zaps da igreja, ou nos zaps aí, nos Facebooks e Instagrams da vida, a gente vê muito a falta de concordância nominal. A verbal também, mas isso é um caso para depois, né? Mas a gente vê muito a questão das pessoas. As meninas, né? Os governos, os governantes, quer dizer, está usando o artigo no plural, mas o substantivo está usando no singular, quando deveria estar, tá? E a mesma coisa com o adjetivo. As calças compridas, está errado, né? O que é o adjetivo? São aquelas palavras que dão qualidade ao substantivo, né? Que dão uma característica para o substantivo. Quando eu digo as atas prontas, eu estou mostrando que a característica daquelas atas é que elas estão prontas, né? Então, atas prontas. O adjetivo vai concordar com o substantivo atas, tá? Assim como quando eu digo um catálogo, eu estou numerando, não são dois catálogos, é um catálogo, né? Mas se fossem dois, o substantivo deveria estar no plural, catálogos, tá? Então, nós trouxemos essa questão da concordância nominal e pedindo que vocês atentem bastante para esta regra geral, certo? Para não ocorrer. Você está lá na frente, dando seu estudo, ou conversando com alguém, né? Use a concordância nominal o mais possível corretamente, né? As escrituras falam, e não as escrituras, né? As escrituras falam de Deus, tá? E não as escrituras. Os provérbios, não. Os provérbios tem que haver a concordância nominal, tá? Os profetas antigos, tem que estar tudo concordando nominalmente, tá?
Os profetas antigos, não os profetas antigos. Não, está totalmente sem concordância. Se eu começo com os, é lógico que eu estou concordando com profetas, que deve estar no plural, como substantivo, e o adjetivo antigos também tem que concordar com o substantivo, tá? Então, atentem a partir de hoje, vocês talvez nem tenham percebido isso, né? Que existe essa falta de concordância na fala de muitas pessoas, né? Agora, não é para ninguém sair, olha, fulano fala assim, fulano tá, olha, fulano tá errado. A gente pode até fazer isso com os amigos, né, que estão aqui estudando, né? Geralmente, uma forma da gente aprender é corrigindo um ao outro. Mas atentem para ouvir essas concordâncias, que aí vocês vão memorizando e aprendendo a usar corretamente, tá ok? Ok, Jean, eu só queria chamar a atenção para essa questão, né, da concordância mesmo, de atentarem para isso. Próximo slide. Muito bem, então aquela que a auxiliadora explicou foi a regra geral. Nós vamos entrar nas regras especiais, certo? Poxa, mas tem que ter as regras especiais, né? É verdade. Sempre toda regra tem suas exceções. Então, nós vamos começar aqui com a primeira regra especial. Na regra geral, a gente tem o exemplo de um substantivo. Nas regras especiais, nós vamos começar aqui quando nós temos mais do que um substantivo. Ah, então numa frase eu tenho mais de um substantivo e o adjetivo concordando com ele. Como é que eu faço a concordância? A primeira regra especial diz aí: quando há mais do que um substantivo e o adjetivo vier antes dos substantivos, então o substantivo, agora o adjetivo vem antes, né? Eu tenho dois substantivos e o adjetivo vem antes. Como é que eu faço a concordância? O adjetivo deve concordar com aquele que está mais próximo, com aquele substantivo que está mais próximo, tá? Então, lembrando, eu tenho agora dois substantivos e tenho um adjetivo que vem antes dos substantivos. Como é que eu faço a concordância? Concordo com aquele que está mais próximo. Exemplo: que bonita pintura e poema. Quais são os dois substantivos que eu tenho aqui? Se fosse numa aula presencial, eu ia apontar para um da turma, né? E dizer lá: Isaac, quais são os dois substantivos da frase? Aí o Isaac responderia: pintura é um, poema é outro, certo? Por que pintura é um substantivo? Porque é o nome de uma tela, né? De uma tela com desenhos. E por que poema é outro substantivo? Porque é o nome que se dá para aquele texto poético, certo? Então, eu teria aí, tenho agora dois substantivos na frase: pintura e poema. Aí eu perguntaria numa aula presencial: Dona Vânia, irmã Vânia, qual é o adjetivo? E a irmã Vânia ia responder: bonita, certo? Então, bonita é a característica que está sendo trazida para aí, a qualidade que está sendo trazida para esta frase. Aí, olha só, o adjetivo bonita está vindo antes de dois substantivos, certo? Como é que eu faço a concordância? Aí a regra diz que o substantivo, o adjetivo bonita, deve concordar com o substantivo mais próximo. Qual é que está mais próximo de bonita? A pintura ou o poema? A pintura, né? Pintura é feminino, singular, então o adjetivo bonita vai ficar no feminino singular, certo? Então a concordância vai ser: que bonita pintura e poema.
Eu não vou concordar com o poema no masculino, eu vou concordar com o substantivo mais próximo. No outro exemplo, os substantivos estão inversos. Primeiro vem o poema e depois vem a pintura. Mas a regra já me disse, se o adjetivo vier antes dos dois, eu concordo com o mais próximo. Então, eu vou ter aí, agora eu vou ter que bonito poema e pintura. O bonito ficou agora concordando com poema, que é um masculino singular. Ok? Tá? Nos próximos exemplos, nós vamos ter o adjetivo plural. É a mesma regra. O adjetivo está vindo antes de dois substantivos. Então, vamos lá o exemplo. Quando criança, eu costumava correr por vastos prados e campinas. Então, quais são os dois substantivos da frase? Prados, os prados e as campinas, certo? Tenho dois substantivos nesta oração. Como eu faço a concordância do adjetivo? A regra está dizendo, eu concordo com o substantivo mais próximo. Então, no exemplo aí, prados e campinas, quem está vindo primeiro é prados. Então, eu vou concordar com prados. Vastos prados. O adjetivo vastos vai concordar com prados, certo? Mas se eu inverter os substantivos, como no exemplo de baixo, Campinas vem na frente e Prados vem depois, o adjetivo também muda, concordando com o mais próximo. Aí eu vou ter, quando criança, eu costumava correr por vastas campinas e prados. Ok? Tá? Ou seja, o que é que diz essa primeira regra especial? Se eu tiver mais de um substantivo na oração, perto um do outro, né? E tiver o adjetivo vindo antes dos dois, o adjetivo vai concordar com aquele que está mais próximo, tá? Bonita pintura, bonito poema, vastos prados, vastas campinas. Tudo ok até aqui? Ok? Uhum. Mas, aí tem esse mas, né? Que é uma conjunção adversativa, ou seja, já vai dar uma outra, um outro complemento para esta regra, né? Mas, se os dois substantivos forem nomes próprios, o adjetivo deve ficar no plural, ele vindo antes, né? O adjetivo veio antes, mas eu tenho dois nomes próprios, o adjetivo sempre fica no plural, tá? Isso é um outro complemento desta mesma regra aí. Nomes próprios, todo mundo lembra o que é, né? É o nome das pessoas, né? Auxiliadora, Ilha, Jean, né? Tudo são nomes próprios, né? Sebastião, etc., né? Benedito, tá? Então vamos ver o exemplo aí. Tenho exemplo agora de dois nomes próprios, dois substantivos próprios. Então eu vou ter agora o adjetivo no plural. Então eu vou ter as encantadoras Clarice e Cecília Meirelles pertencem ao modernismo. Então, eu tenho agora dois nomes próprios, Clarice e Cecília Meirelles. Dois nomes próprios que estão sendo qualificados pelo adjetivo encantadoras, né? Qual é a qualidade delas? Qual é a característica das duas? Elas são encantadoras. Então, se eu tenho dois nomes próprios, o adjetivo sempre vai ficar no plural, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, os adoráveis
João e Pedro chegaram. Então, eu tenho João e Pedro, dois nomes próprios, né? Eu estou usando o adjetivo adorável antes, eu vou jogar o adjetivo para o plural, tá? Os adoráveis João e Pedro chegaram. Tudo ok? Então, se eu tiver dois substantivos que forem nomes próprios, o adjetivo que vem antes deles deve ficar sempre no plural. Se não forem nomes próprios, segue a regra lá de cima, a primeira regra especial aí, concorda com o mais próximo, tá? Então, falamos de adjetivos que vêm antes do substantivo, ok? Passando para o próximo slide. Qualquer dúvida que vocês tenham, anotem que a gente vai depois revisar, tá? Continuando as regras especiais. Então, nós falamos ainda agora do adjetivo que vem antes dos substantivos, né? Mas agora nós vamos falar do adjetivo que vem depois dos substantivos, tá bom? O que é que diz lá? Quando há, ou seja, quando existe mais do que um substantivo, e o adjetivo vem depois dos substantivos, o que é que acontece com esse adjetivo? Olha, muito fácil. Se vem depois, você tem duas opções. Ou ele deve concordar com aquele que está mais próximo, ou com todos eles. Então, memorizei. O adjetivo vem depois de dois substantivos, eu escolho. Ou eu concordo com o que está mais próximo, ou concordo com todos eles, com os dois, ou três, ou quatro, quantos substantivos vierem, certo? Tá? Então, vamos ver o exemplo aqui do adjetivo vem depois. Aí agora eu escolho o que eu quero fazer, né? Ou eu concordo com o mais próximo, ou eu concordo com todos. Exemplo. Os policiais prenderam imediatamente a moça e o rapaz forte que tentavam assaltar a agência bancária. Eu tenho dois substantivos aí para fazer a concordância. A moça é um e o rapaz é outro. Então, eu tenho dois substantivos. Depois dos dois substantivos está vindo o adjetivo forte. Qual é a concordância que eu faço? Eu escolho. No primeiro exemplo, eu quis concordar com o mais próximo, rapaz. Então, ele vai ficar no singular, né? A moça e o rapaz, forte. Eu concordei com o rapaz. Mas no segundo exemplo, eu escolhi concordar com os dois, porque o adjetivo vem depois, eu posso ter essa opção. Como é que fica? Os policiais prenderam imediatamente a moça e o rapaz fortes que tentavam assaltar a agência bancária. Pronto, agora eu resolvi que eu quis concordar com os dois substantivos. Se são dois, eu joguei o adjetivo para o plural, fortes, certo? Então, relembrando, se o adjetivo vier depois de dois substantivos ou mais de dois substantivos, eu faço a opção, ou eu concordo com o substantivo mais próximo, ou eu concordo com os dois, certo? Vamos para mais outro exemplo aqui. Vi um homem e uma mulher desconhecidos. Eu tenho aqui dois substantivos, o substantivo homem e o substantivo mulher, vindo juntos, né? E o adjetivo, qual é a característica desses dois? São desconhecidos. Então, o adjetivo desconhecidos. No primeiro exemplo, eu resolvi que o adjetivo concordaria com os dois. Então, eu coloquei o adjetivo no plural, né? Vi um homem e uma mulher desconhecidos. Coloquei no plural, tá? Mas
Mas no segundo exemplo, eu optei por concordar com o mais próximo. Então, eu tenho, vi um homem e uma mulher, novamente dois substantivos, e eu concordei com o mais próximo, que é mulher. Então, eu joguei o adjetivo para o feminino singular. Vi um homem e uma mulher desconhecida, tá? Eu poderia ter vi uma mulher e um homem desconhecido, se o homem viesse depois, tá? Então, essa regra, segunda regra especial, diz respeito ao adjetivo que vem depois de dois substantivos, né? Quando vem depois, eu tenho as duas opções. Ou eu concordo com o mais próximo, ou concordo com todos os substantivos que eu tiver, tá? 2, 3, 4, etc. Ok, gente? Mais alguma pergunta? Não, né? Pelo visto. Então, olha só. Essas são as primeiras regras de concordância nominal, tá? A gente vai trazer mais algumas, e essas são as mais usadas. Por isso que a gente está trazendo, porque elas são as mais usadas, certo? Tá? Então, na próxima aula, nós vamos continuar trazendo outras expressões. Eu vou verificar o segundo vídeo para eu tentar lembrar qual foi qual foi a questão que queriam revisão da aula passada, tá? Então, a gente vai trazer na próxima aula novas expressões e continuar a concordância nominal. Mais alguns casos de concordância nominal, trazendo sempre aqueles mais importantes, certo? Alguma pergunta, gente? Professora, Hã? Não? só uma dúvida aqui. Professora, Sim. Pode falar. eu queria só tirar uma dúvida sobre a questão da frase aí. É a mesma frase, mas o adjetivo está no plural e a outra, do forte, né? E a outra está Sim, no singular. Por que sim. muda assim? É a mesma frase, só que uma está no singular e outra está no plural. O Tá. adjetivo. Repetindo aí. Tá, vou explicar novamente. Olha só. Eu tenho aqui a regra que diz quando tem mais de um substantivo, no caso moça e rapaz, e o adjetivo vem depois, qual é o adjetivo aí? A palavra forte, né? Só lembrando, adjetivo é sempre aquela palavra que dá uma característica para o substantivo, dá uma qualidade, certo? Então, aí eu tenho, qual é a qualidade que está sendo atribuída para os dois? A qualidade de serem fortes, né? Tanto a moça forte quanto o rapaz forte. Então, se esse adjetivo vier depois dos dois substantivos, o que é que a regra diz? Se o adjetivo vem depois dos dois substantivos, eu posso concordar com o mais próximo ou com os dois. Se eu concordar com o mais próximo aí, que é rapaz, rapaz está no singular, né? Então, eu posso concordar só com rapaz e deixar o forte no singular. Mas se eu concordar com os dois, no caso, moça e rapaz, eu posso também colocar os dois, o adjetivo no plural, fortes, concordando com os dois, tá? Então, isso é uma regra de concordância nominal. Quando eu tenho um adjetivo vindo depois dos substantivos, eu concordo com o mais próximo ou concordo com os dois. Eu faço a opção que eu quiser, tá? As duas frases estão corretas, certo? Tanto em cima quanto embaixo. E forte, ele é um adjetivo que ele não tem gênero, né? Não existe forta nem forto, só existe forte, né?
Então, por isso, ele só pode concordar em número, certo? A moça e o rapaz forte. Eu poderia ter aí o rapaz e a moça forte, porque forte também estaria concordando com moça. E também está correto outro exemplo. A moça e o rapaz fortes, da mesma forma se tivesse o rapaz e a moça fortes, certo? A questão aqui é o adjetivo. Quando o adjetivo vem depois dos substantivos, ele pode concordar com o substantivo mais próximo ou com os dois, certo? Ok. Obrigado. Ok? A mesma coisa lá embaixo. Ó, o adjetivo é desconhecido, né? Que é a característica que está sendo dada para os dois substantivos. Desconhecido é um adjetivo que ele pode ser usado no feminino. É desconhecido, desconhecida, e no plural também. Então, eu tenho dois substantivos nesta frase, homem e mulher. Depois deles vem um adjetivo, desconhecido. Eu posso combinar com os dois, homem e uma mulher desconhecidos, ou eu posso combinar com o mais próximo, que é mulher, homem e mulher desconhecida, certo? São apenas regras de concordância nominal. Das duas formas estão corretas, tá? No caso... Certo? Oi. Oi, pode falar. No caso aí, a confusão fica assim. O substantivo aí, no caso, do primeiro caso aí, do rapaz forte, é a moça. Substantivo. Não, são dois substantivos, moça e rapaz. Certo. Tá? Sendo que... São dois substantivos. Pois é. Aí, no caso, no adjetivo aí fica sendo só a palavra forte? O adjetivo é a palavra forte. Por que eu grifei rapaz aí? É porque, para mostrar que está concordando só com um deles, mas se refere aos dois. Tá? Se refere aos dois. Mas eu resolvi colocar na primeira, estou escrevendo ali minha frase, né? E resolvo concordar forte só com um dos substantivos. Mas ele se refere aos dois. Mas na concordância ali, na hora de escrever, eu concordei só com o rapaz. No segundo exemplo, estou escrevendo e agora eu concordo com os dois. Coloco forte. São dois, eu posso optar por usar o singular ou usar o plural. Tá? Sendo que continua sendo a moça e o rapaz. Continua sendo a moça e o rapaz. Então, eles são, no caso aí, eles são substantivo. Isso. Né? Os dois exemplos. Rapaz, substantivo, adjetivo, fortes. Sim, forte ou fortes, no plural. Tá? Os dois são adjetivos. Assim como lá embaixo, desconhecidos, desconhecida. Os dois são adjetivos. Um eu coloquei no masculino, porque está concordando com os dois, lá homem e mulher. E outro eu coloquei no feminino singular, porque fiz a concordância com mulher. Mas estão certas todas as duas concordâncias, tá? Já pensou que português complicado. Né? Coisa complicada. Agora, assim, a gente está trazendo isso porque, de repente, vocês querem escrever algum texto, algum artigo, de repente, né? E aí, como é que eu faço essa concordância aqui? Deixa eu ir lá nas minhas aulas de português, né? Agora eu já sei que eu concordo. Mas, principalmente, aquela regra geral lá, a primeira regra é que a gente vê bem dificuldade, né? Porque é só um substantivo e as pessoas, às vezes, fazem a confusão, né? Com usar os meninos em vez de os meninos, né? Os meninos valente, concordou o artigo com o substantivo, mas esqueceu o adjetivo, tá? Mas isso a gente vai fazer assim, um exercício. Diga.
sobre esse daí, eu sou até que eu sou um pouco, eu sei, né? Colocar. Sim. Agora, Uhum. não sabe, o que não sabe é tipo quem sabe tocar, né? Por exemplo, Sim. um violão. Aí tem que conhecer as notas, saber o nome de cada uma. Senão ele não vai Sim. adiantar nada, né? Sem Isso. contar que tem uma coisa que na música é muito difícil. Para mim, por exemplo, o tempo. O tempo da Uhum. música pra mim é muito difícil. Para aprender a nota até que vai, né? Mas eu não Do com- consegui captar o tempo. O compasso, né? Tem que ter o tempo É. certo da nota, né? Ah, mas isso aí com exercício o senhor consegue. O rapaz já me falou isso, eu ainda vou com ele ainda. Sim, É, é assim mesmo. exato. Mas a Português, gente é assim mesmo, é questão de exercitar, esse curso aí, ó. tá? Essa apostila eu vou Oi? guardar de 7 capas. No final, o irmão Ricardo vai fazer a capa, né, geral, Isso. e disponibilizar o PDF completo. Mas a gente Uhum, vai trazer exercícios também para tá, vocês, tá certo. não se Ok. preocupe. Ok, gente, então, não há mais nenhuma pergunta? Não? Então, vamos encerrar por hoje, certo? Uhum. E eu vou pedir. é, Cadê o Marlon? Já voltou aí? Só um instantinho aí, Lília. Lília, Certo. tá me ouvindo? Oi, estou, pode falar. Aí para o nosso irmão, né, e para os outros colegas aí também, vocês é, darem um investimento, né, em comprar uma gramática, né, ter em casa, porque isso vai servir muito para vocês recorrerem, consultarem. E como eu disse, né, na introdução ali da concordância, precisa conhecer a definição, né, o conceito do que é adjetivo, substantivo, aquelas palavras lá, né, Hum, para quando acontecer de você, numa situação, alguém falar ou escrever, você já, isso aqui é um numeral, isso aqui está no gênero feminino. Então, precisa conhecer essa é, classe que nós chamamos de classe de palavras. Tá? Essas classes aí, elas são básicas. É o básico da gramática. Precisa conhecer, reconhecer num texto, reconhecer quando estão falando, tá? Então, eu digo mesmo para vocês, porque eu estou passando a minha receita, né? Como nós dissemos no início, não é fácil, né? A língua portuguesa, ela é riquíssima, ampla, ela é criativa, né? Ela é dinâmica, ela fica mudando também, né? Acrescentando novas nomenclaturas, novas palavras, né? Então, precisa a gente ter essa mentalidade de estar reconhecendo. E eu digo para vocês investirem na compra de uma gramática, se você não tem, e também fazer uso de um dicionário também. Tem pequenos aí na praça, né? Dicionários pequenos aí, quando houver, quando acontecer de novo a Feira do Livro, vocês se empenharem em comprarem, né? uhum, Um dicionário também. Né? Isso vai sim. servir muito, muito para enriquecimento pessoal de vocês, né? Um investimento muito bom. São essas duas aí que eu queria sugerir para vocês, essas duas compras, né? Então, que o Senhor Ok. nos ajude, né? Que o Senhor É, nos é, ajude vocês. Provavelmente a gente vai trazer uma aula sobre a revisão de classe de palavras, porque estou percebendo que talvez seja necessário fazer essa revisão. Por isso que nós fizemos a apostila folha por folha, né? Porque durante as aulas a gente ia observar as necessidades, né, mais imediatas. Então, de repente, uma das aulas a gente vai direcionar para isso. Tá bom?
Então, gente, mais uma vez, obrigada por todos que puderam comparecer. Alguns, a gente sabe que nem sempre é possível para todos. Alguns, como a Hanna, tiveram que ir lá para Barcarena, né, para a conferência, mas nós damos graças a Deus pelo tempo que Ele sempre nos dá aqui, de conhecimento, uns com os outros, de fortalecimento espiritual uns com os outros e também a comunhão que nós temos, né, uns com os outros através das lives e a gente pode conversar um com o outro de igrejas diferentes, né? Isso é muito bom, muito legal mesmo. E aí o Marlon voltou? Vou pedir que um de vocês ore, encerrando aqui o nosso momento. O irmão pode orar? O Daniel. nome do irmão. Isso. Pode orar? Daniel, o Daniel. Posso orar? Isso. Então, ore, por favor, agradecendo, tá? Pelo nosso tempo. Querido Tá? e eterno Deus, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado através desse sistema, poder ter essa comunhão com nossos amados. E hoje podemos estar aqui estudando essa língua tão maravilhosa a qual o Senhor nos deu. E sou muito grato por isso. Sabemos que o Senhor tem plano na vida de cada um e o nosso intuito aqui também é aprender mais a língua para que a gente possa fazer, Senhor, o teu trabalho com amor, com alegria e também tudo certinho para que a gente possa estar sendo cada dia mais a luz que brilha nas trevas. Quero te agradecer pela vida da irmã Lília, também pela vida da irmã auxiliadora, e se comprometeram em fazer isso, dar esse estudo para nós, e peço que o Senhor esteja abençoando cada uma delas, cada um dos nossos amados que aqui puderam estar nesta noite assistindo essas aulas, que o Senhor venha estar nos ajudando a cada dia, nos dando sabedoria e compreensão, para que a gente possa colocar em prática aquilo que estamos aprendendo, Senhor, da nossa língua. Coisas que para mim foi novidade, está sendo novidade, e por isso que eu sou muito grato ao Senhor, porque o Senhor tem dado algo para nós maravilhoso. Quero te agradecer também por mais um ano de vida que o Senhor está me dando, e que o Senhor esteja sempre me abençoando. Te adoramos, agradecido por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém.